Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui a esta que é a nossa 19ª aula. E hoje o tema que eu quero trazer aqui na oficina ou no programa Terapeuta de Topo aqui da oficina 8, da oficina do terapeuta, é um tema que é importante e tem a ver com a ligação entre a naturalidade e a conexão, entre aquilo que é a nossa essência e a força da nossa conexão. Nem sempre a naturalidade de movimento, aquilo que é a nossa autenticidade, é conectada à nossa presença e à nossa capacidade de conexão. No entanto, eles são dois elementos que estão sempre interligados. Quanto mais estamos bem e somos nós mesmos e temos um senso de naturalidade e de expansão, mais conexão criamos com os outros. Portanto, aqui é importante integrar as já tradicionais, digo eu, teorias da psicanálise, psicologia, terapia de casal e PNL para promover a sexualidade saudável, e hoje vamos tratar aqui como a naturalidade e a conexão e o prazer sem pressões acabam por estar interligados. E tudo isto já tem a ver então com esta vocação ao prazer sexual, já não apenas o prazer sensual, o prazer de convivência, a conexão, a proximidade, o companheirismo. E isso é importante porque no fundo nós trabalhamos aqui primeiro valores, honra, depois essa capacidade de conexão que tem a ver com o domínio e depois o propósito, a sexualidade, aquilo que é a finalidade da relação. E portanto esta tríplice dimensão está também aqui presente, não é? Esta dimensão que é sempre importante termos presente, de que o relacionamento tem também como finalidade e teto final ou escopo final aquilo que é a relação sexual, embora a relação sexual não seja de todo o princípio ou a base que nós tivemos aqui a trabalhar. A base tem a ver essencialmente com prazer e com dor, e perceber que o prolongamento da dor, o saber lidar com a dor, o ter cá está uma capacidade de gerir as nossas próprias emoções, a inteligência emocional, as capacidades que temos que desenvolver em matéria de inteligência emocional é aquilo que nos torna de alguma forma atraentes e que cria conexão e naturalidade na nossa vivência e na nossa forma de nos relacionar com os outros. Dito isto, passamos então aqui aos elementos da psicanálise e aqui vamos para uma desconstrução de crenças. É algo que quero trabalhar já aqui nesta fase inicial, é fazer uma desconstrução de crenças, ou seja, ter aqui uma reflexão de quais são as expectativas e crenças que carrego sobre o sexo, o que é que me é inculcado a nível de constelação familiar, de sociedade, de estrutura social na qual me desenvolvi e na qual fui educado e me foram inculcados determinado tipo de valores, o que é que isso teve sobre mim, que influência teve e até que ponto isso criou um controle e um domínio sobre mim mesmo, sobre as opções que eu faço ou não faço, sobre a forma como me relaciono, ou pelo contrário serviu de, como eu costumo dizer, pedra de tropeço ou base para eu depois construir a minha própria estrutura, blindar-me, construir a minha própria segurança, que é independente da constelação familiar onde vivo, e me permite, obviamente, definir os meus próprios valores, independentemente de não me terem sido transmitidos ou eu não ter sido esponja e absorvido a partir do momento em que formei a minha própria identidade. Porque é perfeitamente aceitável e percebe-se que até uma certa idade, adolescência, nós sejamos essa esponja, mas depois temos que construir a nossa própria independência, a nossa própria noção da autonomia. Então, há aqui uma tarefa que eu quero trazer, que é anotar pensamentos focados em performance e substituí-los por ideias de entrega e naturalidade. Ou seja, serviço, entrega ao outro, naturalidade no mesmo, a substituir ideias de performance ou de individualidade. Ou seja, tirarmos daqui o lixo da competição, do chegar em primeiro e substituí-lo pela disposição, pelo estar disposto, pela entrega, pela naturalidade naquilo que fazemos, que vai fazer ressair aquilo que é o melhor de nós, ou seja, a nossa essência e não o nosso ego. Portanto, trabalhar aqui muito a esse nível. Depois, a nível ainda, a ressignificação do prazer, e aqui já é psicologia e psicanálise, é ambas as coisas, e em termos de ressignificação de prazer e PNL, Programação Neurolinguística, isto acaba por ser um tema que é aqui transversal às várias áreas. Então aqui a reflexão é muito como viver o sexo sem expectativas rígidas, e aqui vamos falar mesmo do sexo, não só da sensualidade, não só do estar com o outro, não só daquilo que são as expectativas do relacionamento, é do próprio sexo, ou seja, do momento final, daquilo que é, entre aspas, aquela que é a prova para muitas pessoas determinante, e se calhar o estar com pressa ou estar focado nisso ou apenas pensar nisso, muitas vezes é o que faz com que tenhamos expectativas mais rígidas e não saibamos muitas vezes
ter senso de humor, tirar partido da situação, perceber como uma experiência e libertar um bocadinho as tensões e os nervosismos, porque isso nunca ajuda. A tarefa é praticar mindfulness antes da relação, focar no momento presente e em sensações reais, portanto, tentar estruturar a mente. O mindfulness é um instrumento absolutamente essencial. A meditação mindfulness, para mim, é uma das melhores meditações que vocês podem aprender a fazer e ajuda muito a estar ali presente naquele momento, e isso é bom porque depois liberta-nos para estar plenamente presentes a cada momento, e nomeadamente no momento da relação. E, essencialmente, focar no momento que estamos a viver, momento a momento, e depois isto gerará, obviamente, sensações muito mais reais. Portanto, este é um conselho bastante positivo para significar o prazer. Em termos de psicologia, comunicação e espaço seguro, ou seja, sabermos criar espaços, o nosso próprio espaço, que é diferente do espaço do outro, saber criar aqui regras de respeito mútuo, saber limites, saber aquilo que me deixa confortável e aquilo que não me deixa confortável. E para isto é necessário fazer reflexão, meditação e percebermos exatamente como comunicar os nossos desejos sem medo, e fazê-los partir de um espaço de segurança, de sentirmos à vontade com o nosso companheiro, com a nossa pessoa especial, quando já soubermos construir um determinado espaço onde isto faz sentido, onde nos sentimos à vontade para falar sobre isso, porque nem sempre estamos nesse ponto. Pode haver aqui ainda dificuldades em chegar ao ponto em que estamos perfeitamente à vontade para nos abrir, e portanto comunicar os desejos sem medo implica ter a força de criar primeiro uma ligação forte e próxima que nos deixa totalmente à vontade. Eu costumo dizer que há 3 níveis. Os peões usam muito estes 3 níveis. Nós temos o nível da amizade geral, em que as pessoas têm, entre aspas, contactos. Temos a amizade já próxima e depois temos a amizade íntima, não é? Temos aquela amizade íntima em que a outra pessoa, nós podemos dizer o que seja e a outra pessoa pode dizer o que seja, e já dizemos tudo uns aos outros. E é aí que já ultrapassamos a fase, enfim, dos segredos, confiamos a 100%, e portanto aí passamos à intimidade de família. Portanto, temos a primeira, aquilo que é a máscara social, ou seja, aquilo que é a comunicação geral, e aquilo que é a intimidade natural de conhecidos. Portanto, a dimensão conhecido, a dimensão amigo e a dimensão família, não é? Daquele que é íntimo. Então, é a partir desta concepção íntima, quando já temos uma relação íntima, que nós estamos à vontade para comunicar os desejos sem medo. Tarefas: expressar prazer e limites durante o ato, aqui mesmo no ato sexual, e criar um espaço livre de cobranças, onde podemos estar à vontade e onde ninguém nos vai chamar a atenção para aspectos, sei lá, físicos ou aspectos que sejam de crítica. A crítica tem que ficar à porta, porque senão não vai resultar. Portanto, ser capaz de criar esse espaço é absolutamente essencial. Não haver cobranças, não haver apontar dedos, e saber aceitar o outro como ele é. Terapia de casal, ou seja, aqui a conexão e a exploração de espaços. O que é que impede a espontaneidade, não é? Trabalhar aqui também um bocadinho este tema. O que é que muitas vezes dentro de uma relação faz com que ela não se exponencialize e não se transforme e fique de alguma forma bloqueada ou travada, e isso pode ter que ver efetivamente, quando há esse impedido de espontaneidade, com alguma questão, algum trauma de um qualquer dos elementos do casal, ou de algo que não está a resultar, e que pode ter que ver também com ilusões ou com ideias ou com projeções que tenhamos e que têm que ser esclarecidas através de diálogo. E aqui é muito importante essa vontade, esse espaço, cá está mais uma vez, de intimidade, onde não há segredos e onde nos sentimos completamente à vontade para partilhar e entregar ao outro, e então essa conexão acaba por acontecer naturalmente. E esta exploração do que é que impede a espontaneidade pode servir até como tema para haver uma maior abertura e até inclusivamente uma maior, cumplicidade, que é aqui absolutamente essencial. Acho que a palavra aqui é cumplicidade, que nos permita desenvolver relações cada vez mais profundas, cada vez mais sinceras e com cada vez mais sentido. Qual é que é a tarefa? Explorar com curiosidade, usar jogos de descoberta e eliminar as cobranças de resultados dentro do próprio ato sexual ou durante o momento em que se está no ato sexual. Depois, em termos de PNL, reprogramar crenças limitantes. Portanto, aqui a reflexão fundamental é quais os pensamentos que limitam a minha naturalidade, o que é que de alguma forma pode limitar ou travar ou criar aqui bloqueios naquilo que é a forma como eu me relaciono, como eu vivo, como eu sinto, e portanto que pensamentos limitam a minha naturalidade, é esta a questão. E depois aqui uma tarefa que é criar uma âncora positiva, palavras ou gestos,
para ativar estados de relaxamento e prazer, ou seja, trabalharmos aqui em criação de âncoras, em conhecimento, autoconhecimento, transformação, mas também, essencialmente, partirmos do pensamento. O pensamento enquanto motriz daquilo que é a ação e depois essa ação que gera comportamento, que gera determinado tipo de atitudes ou comportamentos, exatamente, e que depois poderá levar a hábitos e poderá levar a caráteres e, portanto, sermos capazes de perceber de onde é que partimos ao trabalhar o pensamento, criar logo ali âncoras positivas, fazer logo ali um trabalho de programação neurolinguística com palavras, com gestos e criando estados de relaxamento e prazer que acabam por transformar e retirar aqui as crenças limitantes relativamente àquilo que nós somos e como sentimos e como partilhamos prazer. E criar aqui, lá está, a tal naturalidade e a tal conexão a partir da interioridade e da exposição daquilo que é a nossa própria maneira de ser e estar. PNL também traz muito o prazer sem pressa, não é? E aqui, quando fazemos programação neurolinguística, quando trabalhamos as nossas próprias necessidades, os nossos estímulos e nos percebemos e nos entendemos na relação com o outro, nós começamos a burilar-nos e a trabalharmos de forma cada vez mais profunda e então isto obriga-nos efetivamente a refletir a valorização do processo, perceber que não é só no fim, que o bom sexo resulta de um conhecimento profundo, lá está, de uma naturalidade e de uma conexão que foram criadas ao longo do tempo, isso implicou criar estímulos, mas também criar pontes, criar, digamos assim, conexões e conhecimento do outro físico também, e emocional e de ligação, e só depois de termos todo esse know-how é que verdadeiramente conseguimos dar valorização ao processo. Portanto, isto não surge como uma finalidade em si, mas sim como um processo de transformação. Tarefa que aqui se pode usar para haver prazer sem pressa. Respirar, redirecionar o foco ao presente, repetir afirmações como o prazer está no agora, focar-se no agora, trazer isto constantemente à mente e ir-se trabalhando, digamos, para momentos posteriores, se sentir cada vez mais solto, mais livre, mais natural e mais conecto. Então, em conclusão e próximos passos, aquilo que aqui vos deixo é, como conselho essencial e conclusão final, cultivar a comunicação, eliminar pressões e criar hábitos de conexão natural. Ou seja, esta tríade, cultivar a comunicação, eliminar pressões e criar hábitos de conexão natural, é aquilo que é o conselho que vos dou. O que é que devem fazer? Trazer isto para dentro do ato sexual, praticar por 90 dias em ciclos de 15 dias, aqui é muito importante, com atenção plena e abandono emocional, ou seja, deixarem seguir aquilo que é o cume das vossas sensações, dos vossos sentimentos para uma maior e mais prazerosa relação sexual. É isto que eu tinha para vocês hoje, espero que tenham gostado desta 19ª lição, voltamos a ver amanhã. Despeço-me cordialmente e agradeço mais uma vez a vossa presença aqui neste webinar, neste programa do Terapeuta de Topo. Até amanhã então, até lá, despeço-me cordialmente.